Como a IA está provocando mudanças nos jurídicos? Bem-vindo à Fenomenal 2024, estamos aqui com o João Rosa para trazer e responder essa pergunta. João, muito prazer estar aqui com você. Prazer. Muito prazer. Gostaria de que você se apresentasse rapidamente, e também já responder uma pergunta. João, como a análise preditiva oferecida por IA pode auxiliar nas decisões jurídicas relacionadas a contrato de longo prazo? Claro. Eu trabalho na Amazon desde 2020, comecei trabalhando basicamente sendo o ponto principal de ferramentas jurídicas e tecnologia jurídica, então eu era essa curva de rio, por assim dizer, de toda a parte de tecnologia jurídica. Então eu tinha que trabalhar com a implementação, o treinamento, os setups de todas as ferramentas jurídicas da Amazon. E aí, recentemente, eu fui transferido para Seattle, estou trabalhando em Seattle lá já faz uns 8 meses, como gerente de contratos. Trabalhando ainda nessa parte de tecnologia, mas trabalhando com contratos imobiliários na Amazon em Seattle. Muito obrigado, João. Respondendo aqui a nossa segunda pergunta da entrevista. João, quais são os principais cuidados éticos e legais a serem considerados ao integrar IA nos processos contratuais? São vários. Principalmente a questão da privacidade, porque aí é uma ferramenta muito nova, então a primeira coisa quando você fala sobre IA que chama a atenção é privacidade. Então, de onde estão vindo os dados quais são os outputs que estão saindo, né? Privacidade e o risco dos outputs, porque a pessoa que usa a IA, ela precisa entender que vai ter um resultado o uso dela. Ela provoca esse resultado, mas o resultado pode ser pode ser uma alucinação, pode ser uma coisa bem precisa, mas ela vai precisar checar. Então ela precisa dessa concatenação com a ferramenta para entender como a ferramenta funciona e usar ela de fato, não só depender dela, porque afinal é uma ferramenta. E acho que esse é o meu ponto principal aqui. Entendi. Até para você fazer um gerenciamento de risco, Exato. até dos bancos de cláusulas. Como a gente consegue fazer melhor esse gerenciamento de risco nesse sentido? Porque eu vejo em vários inputs, outputs, que eles podem, de certa forma, ferir privacidade ou algo do tipo. Sim. É teste. Você precisa testar. Você precisa ter um banco de dados claro, de cláusulas e de contratos, bem definido, bem atualizado, constantemente atualizado, processos de atualização dos contratos, processo de atualização e revisão das cláusulas periodicamente. E você precisa testar a ferramenta para saber quais são os outputs. Sem teste, você não consegue entender a ferramenta e, portanto, você não consegue decidir e analisar o que ela está fazendo. Então, acho que esse é o principal desafio hoje, é testar e entender a ferramenta, porque é muito nova. Entendi. Perfeito. E em relação a como as empresas podem medir o sucesso da implementação de IA em seus departamentos jurídicos? Eu digo até de uma forma com KPIs, imagino que você tem esses resultados, alguns indicadores que é muito forte na área de contratos. Olha, eu acho que a ferramenta que eu vejo que é mais eficiente é a ferramenta de feedback. Tá. Porque o usuário, porque a IA é uma ferramenta vascularizada, ela não é uma ferramenta de predição usada por um estrategista de uma empresa. Ela é uma ferramenta que é feita para todo mundo. Então, o feedback de todos é muito importante. Então, se todo mundo participa dessa construção e alimenta os dados dizendo essa resposta foi uma alucinação, essa resposta não, essa resposta foi só errada e essa resposta não foi certa, mas foi incompleta. As ferramentas precisam ter esse sistema de feedback para você poder treinar a ferramenta e entender a ferramenta. Então, eu acho que a ferramenta de feedback e, obviamente, a manipulação desse feedback como dado, e integração desse feedback como dado na ferramenta, e esse processo contínuo com processos, óbvio, é o que faz a inteligência artificial melhorar, né? A experiência do usuário e como o usuário recebe os outputs, e como isso é transformado em dados e como isso gera uma estratégia. Um treinamento contínuo de erro e acerto, então. Exatamente. Perfeito. Maravilha. Quais são as habilidades que os profissionais jurídicos precisam desenvolver para se adaptar ao uso crescente de IA em seus fluxos de trabalho? Acho que aqui é a pergunta de milhões, né? Porque tantas são as habilidades, soft skills, hard skills que hoje a gente discute. E nesse mundo de IA, que a gente tem tanta opção de inteligência artificial e até mesmo questões de compliance, questões de uso mesmo, né, na prática jurídica.
A resposta, eu pensei bastante sobre essa pergunta e a resposta é criatividade. Você precisa de teste e criatividade. E esse é o meu principal ponto aqui na palestra que eu vou fazer, que é os departamentos jurídicos precisam ter uma cultura de inovação e criatividade. Sem isso, você não consegue aproveitar uma ferramenta nova. Porque é uma ferramenta nova. Existem várias ferramentas de tecnologia antigas, não antigas, é relativamente novo, mas essa é muito nova. Então você precisa de um ambiente muito dinâmico e com muita gente disposta a criar e a testar e a fazer engenharia de prompt. Você fala habilidade de engenharia de prompt, mas isso já hoje é tão veloz que engenharia de prompt surgiu como um tema em 2022 e hoje já todo mundo já não aguenta mais ouvir. Mas engenharia de prompt, óbvio, e uma cultura de inovação em que todo mundo é recompensado pela criatividade. Porque se você não é recompensado pela criatividade, você não consegue... a empresa, o departamento não vai conseguir usar essa ferramenta. E grande tolerância a erro. Então, acho que o profissional precisa saber aspectos técnicos básicos, não precisa estudar cálculo avançado para entender IA e engenharia de prompt, mas e aliado a isso, teste e criatividade, e recompensa por criatividade do departamento. Você acha que então é uma questão sobre fazer boas perguntas? Boas perguntas. Que filosófico, né? Exato. Essa é a parte que eu gosto, porque eu gosto muito de filosofia, fiz mestrado em filosofia, e eu acho que esse é um ponto que é a pergunta sobre a pergunta, né? Isso é uma coisa filosófica, mas a gente está falando num ambiente empresarial. Sim. Envolve resultado, envolve entrega. E a gente pensa em filosofia e fala, isso não serve para nada, isso não dá dinheiro e não entrega resultado. Mas quando você fala em engenharia de prompt, você precisa fazer a pergunta sobre a pergunta, né? Qual é a melhor pergunta? Qual problema você está tentando resolver? É meio filosófico, não é filosofia, mas Sim. É uma habilidade muito boa para esse tipo de ferramenta. É porque em tanto meio de automação, de máquinas, até onde fica a criatividade para você poder se separar da máquina? E a grande estigma é esse, né? Quanto mais evolução as IAs, mais o valor da criatividade aumenta. Porque mais capacidade de fazer coisas automáticas, técnicas, ela vai ter, e mais potencial para criatividade a gente vai ter. Então, quem for criativo e souber usar a criatividade e for recompensado pela criatividade, porque obviamente a gente trabalha e a gente precisa, né, de dinheiro também, então a gente precisa ser recompensado pela criatividade. Os departamentos precisam entender isso. Sem isso, ninguém vai pensar em ser criativo, porque não tem espaço. Então, eu acho, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Perfeito, perfeito. João Rosa, muito obrigado. Obrigado. Foi um grande prazer estar aqui com ele. Primeiro vídeo aqui do Fenaló Studio. Primeira entrevista de ouro. Muito obrigado, João. Ficamos aqui até a próxima. Obrigado, pessoal.